Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal. Enquanto eu sigo aturando esse inferno aqui insuportável, enfim, a sabotagem dessa gente nojenta, continuam aqui manejando a minha rede de contatos, enfim, meus projetos aqui para poder sustentar a farsa, a presença baixo nível desse lixo de merda que eu fui dar o azar de meter com bosta desse, um lixo mesmo, lixo. E, enfim, né, estão aí há 8 anos vomitando ódio, baixo nível, sabotagem, podridão, burrice, infantilismo, mediocridade, uma nojeira assim, sem tamanho. Ninguém faz nada, ninguém denuncia, todo mundo continua fazendo um joguinho asqueroso dessa gente medíocre. Eles vão continuar vomitando ódio aqui, sabotagem até destruir o que falta, né? Não vai ser por falta de tentativa, tá? Enfim, enquanto isso eu vou fazendo aquilo que eles vão meter uma pata imunda para destruir totalmente, que são os vídeos do YouTube. Já destruíram até a monetização aqui do canal, enfim. Mas eu vou fazendo aqui porque, enfim, né, aqui na minha frente, sozinho, cada um deles não pode vir, certo? Porque senão toma o castiguinho que merece. Enfim, no vídeo de hoje vamos falar sobre o Elon Musk, é outro golpista aí também, né? Mais um golpista. Então, enfim, o tema é esse aí, né? O Elon Musk é um espelho da direita brasileira e nasceu de um ovo que o cinema já desenhou. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso aí, vou tentar explicar a ideia para vocês hoje, tá? E o quanto que o Elon Musk representa aí um espelho, enfim, crítico, tá? Para poder entender uma parcela significativa do pensamento da direita brasileira, senão tanto naquilo que ele tem de, enfim, de ingênuo, né, quanto no limite o que ele tem de golpista também, que é isso que a direita brasileira faz o tempo todo, né? Antes eu deixo para vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, está aqui do outro lado de cá. Quem quiser entrar em contato aí, o zap está na descrição do vídeo, a gente conversa a despeito dos crimes né, dessa bosta de gente aí que segue vomitando ódio na minha vida há 8 anos, tá? E sim, e o romance, meu romance também está na editora, já tem sabotagem desse animal também lá, dessa gente nojenta e patética. Enfim, eu não convidei essa gente para minha vida, eles estão aí, ó, vomitando lixo na minha vida há 8 anos, né? É uma gentalha inacreditavelmente prepotente, medíocre, idiota e dinheiro demais na mão de imbecil dá nisso aí, né? Enfim, pessoal, então vamos lá, vamos falar um pouquinho, tá, sobre a questão do Elon Musk. Ele é um espelho, né, da direita brasileira. Tá aqui, tem um meme aqui que fizeram, vale a pena até mostrar para vocês aqui. Eu coloquei até essa foto lá no Facebook, no Instagram, que enfim, um meme, o Elon Musk de super-homem, né, e dando ali uma bolacha no Alexandre de Moraes, que é o ministro do Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil, né? Assim, vocês não vão ver isso nos Estados Unidos, assim, é exceção, né? O que vocês veem, vocês vão ver com certeza memes zoando o Trump, zoando a Kamala Harris, zoando tal, mas dificilmente usando um estrangeiro para fazer isso, né? Porque isso é típico da direita brasileira, né? Ainda mais vestido de super-homem, né? Enfim. Então isso aqui representa muito bem o que é aí, isso aqui já é um espelho, porque isso aqui é um dos memes que mais viralizou aí, porque, como eu falei aqui quando eu fiz o vídeo sobre Elon Musk, tem aí mais ou menos uma semana, talvez um pouco menos, basicamente 300 deputados do Congresso brasileiro são a favor do Elon Musk, né? Um negócio assim inacreditável, né? Que está aí, na verdade, enfim, descumprindo ordem judicial, enfim, né? Atacando o governo brasileiro e tudo mais, né? Mas isso é a direita brasileira. A direita brasileira é contra o próprio Brasil. Isso aí, né? A gente está aí, estou desenhando isso aqui para vocês já há bastante tempo aqui nas reflexões dos vídeos do YouTube, tá? Então, assim, vamos falar um pouquinho então sobre as últimas notícias aqui, tá? O Elon Musk publicou um Twitter lá, né, na empresa dele, né? Que inclusive eu já li aí que ele reduziu o valor da empresa, a empresa chegou, parece que a valer 40 bilhões de dólares, ele reduziu para 10, né, o Elon Musk, né? Enfim, mas ele é um case de sucesso para o mercado financeiro, para o mercado, para os mercadoloides, etc. e tal. E aí ele diz aqui, a menos que o governo brasileiro devolva os bens ilegalmente apreendidos da X e da SpaceX, que são empresas dele, né, buscaremos a apreensão recíproca dos ativos do governo também. Quer dizer, ele está achando, assim, ele tem a ilusão do Elon Musk, né, no momento que ele escreveu isso, ele já, né, enfim, como dizem aqui, já peidou na farofa, né? Mas a ilusão dele quando ele publicou esse Twitter aqui era assim, né, a de que
ou de que a gente está ou de que ele está lidando com um país assim que é uma republiqueta, ali, uma ilhazinha subserviente aos Estados Unidos, ou que o governo brasileiro ainda é o Bolsonaro e gente do tipo, né? Não é mais, tá? Enfim, e aí ele finaliza dizendo: espero que Lula goste de voar em avião comercial, como se ele fosse, enfim, apreender o avião presidencial do Brasil, quer dizer. Mas esse tipo de megalomania, né, o cinema já demonstrou isso, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso aí também, tá? Mas só para finalizar esse aqui, o Geopolítica hoje comenta, né, nesse post, Elon Musk deixa explícito que sua disputa não é contra Alexandre de Moraes ou com o STF, mas contra o governo do Brasil. O bilionário ameaçou reter bens do Estado brasileiro como retaliação às decisões judiciais do STF. Apesar das decisões que derrubaram o X e congelaram as contas das empresas de Musk no Brasil terem sido proferidas pelo STF, Elon Musk fez um post em tom de ameaça ao presidente do Brasil. Quer dizer, o Lula não foi o Lula que decidiu, né, essa questão, porque o Lula não decide esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa quem decide é o judiciário, né, e o Alexandre de Moraes, o STF e tudo mais. E, enfim, mas o Elon Musk, a questão do Elon Musk é com a esquerda de maneira geral, porque é a esquerda na América Latina, em alguns outros, até mesmo na Europa, eventualmente, em alguns casos específicos, que tem sustentado essa dialética dos estados nacionais naquilo que eles têm de ampliação ali dos direitos das pessoas, defesa das regulações e etc e tal, mas ele já percebeu que o inimigo dele é a esquerda, né, aqui na América Latina e na Europa, enfim, até mesmo na África, etc e tal, tá? Eu li inclusive ontem que parece que o estado do Mato Grosso é recordista aí, é o lugar no Brasil e no mundo onde tem mais casos de nascimentos de crianças com defeitos lá, genéticos, por conta de agrotóxicos. Por conta de quê? Da desregulação do tal mercado que, segundo a mão invisível do Elon Musk, geraria necessariamente bem-estar para as pessoas. Né? Que ilusão, né? Enfim, e aí o Geopolítica hoje já noticiou que o Elon Musk peidou na farofa, como dizem aí, né? Starlink cumpre ordem judicial e bloqueia acesso ao X no Brasil. A Starlink noticiou que cumpriu a ordem imposta pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e bloqueou o acesso ao X, o antigo Twitter, no Brasil. A Starlink, né, enfim, recuou, aqui repete, né, a notícia dizendo que eles já, né, deram para trás, tá? E aí, eles finalizam aqui dizendo, né, que a empresa disse que, independentemente do tratamento ilegal dado à Starlink, no congelamento de nossos ativos, estamos cumprindo a ordem de bloquear o acesso ao X no Brasil, afirmou a empresa em uma publicação na rede social. Isso aqui é uma realidade que a gente está vivendo, que é uma realidade complexa, né, porque são empresas multinacionais, algumas delas que existem em quase todos os países do mundo, né, mas que têm, evidentemente, ali um rastro de origem num país específico, normalmente nos Estados Unidos, né, e esbarram com as diferenças de legislação locais, né. Isso é inevitável e isso vai gerar tem gerado, né, uma série de problemas aí. O Elon Musk já teve problema em vários lugares, né, inclusive na Índia, na Europa, enfim, né, e tudo mais, tá? E aí o Felipe Neto publicou, né, o Elon Musk está postando foto de manifestação bolsonarista antiga e falando: o povo brasileiro está contra o governo, só para vocês terem noção. É isso, né? Um golpista, o Elon Musk é um golpista. E isso também gera um problema, né, no sentido das indenizações, porque o cara tem muito dinheiro, é o mais rico do mundo hoje, né, nesse momento. Ele tem, parece que uma fortuna aí de 250 bilhões de dólares, que dá mais de 1 trilhão se não me engano, 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Quer dizer, o cara tem muito dinheiro, ele tem um equivalente ali a 1/10 do PIB do Brasil. E aí uma figurinha dessa começa a se achar Deus, né? Tem gente que tem muito menos dinheiro que isso e já se acha Deus, né? Esse mongoloide medíocre que eu estou aturando aí há 8 anos é um pouco isso, é um velho retardado lá, de merda, que não aguenta um tapa, nem anda direito, mas ele se acha Deus porque tem muito dinheiro e compra as pessoas, vomita ódio, hackeia sistema, paga a gente para poder cometer crime para ele, porque sozinho não aguenta um tapa, né? Não dá assim 2 segundos. Mas tem muito dinheiro e está achando que é Deus e aí fica pagando todo mundo para fazer merda por ele, né?
Então essa gente tem que começar a fazer uma dialética disso aí, né, para poder começar a baixar a bola dessa gente aí, porque, dentre outras coisas, eles estão aí, ó, né? Então, quando eles conseguem, né, esse espaço de golpismo, ou eles destroem a vida pessoal de alguém, que é isso que esse animal está fazendo contra a minha vida aqui, ou eles dão um golpe, né, para destruir ali o Estado, para destruir o governo, política social, política pública, etc. e tal, né? Enfim, e aí a revista Fórum publicou o seguinte aqui: Elon Musk e a liberdade para mandar no mundo. Quer dizer, é uma liberdade que é a liberdade dos tiranos, né? Não existe muita diferença entre uma figura como Kim Jong-un, por exemplo, e um Elon Musk da vida que acha que pode dizer abertamente que se quiser dar golpe no outro país, ele dá mesmo e não tem problema, é isso aí, né? Enfim, então há que se... Está o tempo todo dialetizando essa gente, combatendo essa gente juridicamente, etc. e tal. Está criando, inclusive, mecanismos de ampliação das discussões, né, para que inclusive, o brasileiro médio comece a entrar nesse debate com um pouco mais de inteligência, né? Porque tem muita gente aí defendendo esse cara, né, defendendo. Esse cara é um golpista, o interesse dele ali é único e exclusivamente a grana, né, do próprio bolso, tá? E aí, de certa forma, ele também é um espelho, como eu falei aqui no título, né, dessa pilantragem da parte golpista da direita brasileira ou da ingenuidade da parte ingênua, né, de apoiar um sujeito desse que está querendo mais aí que a gente se dane aqui, né? E aí a revista Fórum publicou o seguinte, né? Elon Musk, bilionário sul-africano radicado nos Estados Unidos e dono da rede X, antigo Twitter, está travando uma batalha translocada sem precedentes contra o Supremo Tribunal Federal brasileiro, colocando em risco a integridade da democracia não só no país, como em outros lugares do mundo. O magnata, conhecido por sua postura megalomaníaca, agressiva e debochada, utiliza sua influência e dinheiro para desestabilizar governos, promover desinformação e insuflar comportamentos antidemocráticos ao permitir que o X seja uma plataforma para cometimento e incitação de crimes, desrespeitando as leis que vão do Brasil à Europa, né? Então tem um pouco isso aí. E aí o Felipe Neto também comentou, né, que a primeira turma de ministros do Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade que a suspensão do Twitter é válida e deve ser mantida. Para voltar, o Twitter deve pagar uma multa de 18 milhões, aqui não diz se é real ou se é dólar, tá? Deve ser real, né? Bloquear os perfis definidos pela Justiça e nomear representante legal no país, tá? Bom, e aí, só para parar aqui um pouquinho, para a gente comentar, né, rapidamente, então esse detalhe aí, né, desse golpismo, dessa lógica dessa lógica megalomaníaca de achar que isso já está muito bem descrito pela literatura, pelo cinema, pela arte de maneira geral, né? Então, cito aqui apenas um exemplo. Eu passei ontem um tempo pesquisando, né, para achar alguns filmes aí, porque eu lembro de vários filmes em que aparecem aqueles bilionários excêntricos no final do filme, que vivem numa nave espacial, vivem num local ali isolado e desconhecido de todo mundo, e ficam dali, né, enfim, manejando golpismo, destruindo cidades. Isso são as distopias, né, do cinema, da literatura. Essa aqui não é exatamente uma distopia, né, é o Contato, filme que baseado na obra do Carl Sagan, né, mas tem um personagemzinho aqui que é um pouco isso, né, não é exatamente um golpista, mas era o Harden, né, que é um multimilionário, bilionário que vivia num avião, uma nave espacial e tal, quer dizer. Então, e esse filme aqui é de 97, quer dizer, né, de lá para cá a gente já teve, enfim, dezenas, talvez centenas aí de filmes que descrevem essa mesma realidade. Por quê? Porque a realidade que esses filmes descrevem é a realidade que uma parcela ingênua dos riquinhos empedernidos vendem como a realidade do futuro, um mundo sem Estado-nação, sem fronteiras, que vai ser um paraíso de felicidade, né? No final das contas, se realmente acabarem os Estados-nação, se essas figuras de debate público locais acabarem, quem vai mandar no mundo vão ser esses bilionários retardados tipo Elon Musk, né? E tipo essas figurinhas patéticas que a gente vê, volta e meia defender desemprego, defender, enfim, né, volta enfim, diminuição ali do poder de compra das pessoas para que as pessoas aprendam quem manda, quer dizer, né, essa gentalha que vai governar o mundo aí se acabar essas figuras do Estado-nação, essas figuras democráticas que são, né, cheias de defeitos, cheias de problemas, mas se acabar a tendência é ficar muito pior que isso, né? Porque, repito, essas figurinhas tipo Elon Musk são um perigo muito maior do que qualquer Kim Jong-un da vida, né? Podem ter certeza disso. Enfim, e aí está aqui também esse livro aqui do
do Julian Assange, ele descreve uma parcela dessa lógica aí, que são as distopias e tal. Ele fala em neofeudalismo, né? Enfim, que já está rolando aí por conta dessa questão das big techs, dos algoritmos, o quanto que eles mandam e desmandam ali. Eles conhecem as pessoas, né, por esse monitoramento que eles fazem ali via sistema, né, e podem manejar isso para poder sustentar e poder. Eu vou tentar falar disso amanhã também, ou depois de amanhã, quando eu falar aqui sobre a questão da economia da atenção, né, que também é uma discussão que está rolando, que é interessante para pensar isso aí, tá? Enfim, então tudo isso a gente tem que pensar, porque o Elon Musk está cagando para qualquer tipo de discussão do nível de alimentação dos outros, habitação, saúde pública. Ele não está nem aí para isso, né? O negócio dele é ganhar dinheiro e, se estiver me incomodando, estiver atrapalhando, eu digo que eu estou defendendo a liberdade e tento dar golpe, né? Porque o importante para ele é grana, tá? E nesse sentido ele é um espelho de uma parcela significativa da direita brasileira, tá? Para finalizar aqui, para a gente finalizar com uma reflexão rápida aqui a partir dos livros, tá? Uma sequenciazinha aqui, tem uma notícia aqui do Outras Palavras que já dá conta aqui de mais uma figurinha dessa que também está criando problema, né? França versus Telegram, bastidores e geopolítica, mais um barão das big techs busca livrar-se da autoridade dos estados, tá? E aí noticiam aqui um parágrafozinho rápido, mais um barão das big techs busca livrar-se da autoridade dos estados. Ao reaproximar-se de Moscou, Pavel Durov virou alvo de Paris, mas ajudou a colocar a ultradireita ucraniana no poder e orgulha-se da política de zero moderação, tá? E aí isso aqui também tem uma questão que dá para falar sobre isso aqui rapidamente, que é o seguinte: essa ascensão disso que se chama de extrema-direita no mundo de hoje se deve basicamente, isso aí é uma herança do neoliberalismo, desse poder exagerado na mão de bilionários, e aí isso se conecta com o Estado lá dos Estados Unidos, e etc e tal, e tudo isso eles vão fazendo para poder, porque essas figurinhas que estão, né, emergindo aí com essa pecha, com esse rótulo de extrema-direita, não passam de mercadoloides, conservadores e retardatários. É gente que pensa da mesma maneira que o Elon Musk, mas quer ali a família tradicional, bababá, quer dizer, então eles são massa de manobra muito fácil na mão de um sujeito como Elon Musk, de um sujeito como, enfim, esse tal de Pavel aqui, não sei o que lá, né? E aí, para finalizar, um texto rápido aqui, eu não vou ler tudo, tá? Mas o Leonardo Sakamoto colocou aqui no Instagram: Musk assume apoio ao golpismo bolsonarista e prova que Moraes tinha razão. É isso, né? E o Musk, ele não tá tentando dar golpe só no Brasil, não. Eu repito, né? Ele já falou de golpe na Bolívia, existem suspeitas de que ele participou de tentativa de golpe na Venezuela também, quer dizer, é isso, né? E aí ele diz aqui o seguinte, né? Elon Musk resolveu facilitar a vida dos brasileiros que não estão entendendo muito bem a barafunda estabelecida entre o Twitter e o Supremo Tribunal Federal, mostrando que o ministro Alexandre de Moraes tem razão em sua decisão de suspender a rede. O empresário vem destacando publicações bolsonaristas que promovem os atos golpistas previstos para o próximo 7 de setembro, né? Porque tem agora o 7 de setembro, e os patriotas do Paraguai, né, vão para a rua para poder vomitar ódio contra a esquerda, contra o Brasil, disfarçadinhos de Brasil, né? Esse é o simulacro do patriota bolsonarista, tá? O patriota pirata, né? Enfim, as postagens de Musk, continua aqui o Sakamoto, né, foram lidas por correspondentes da Folha fora do país, que, portanto, têm acesso às contas. Mais do que uma provocação, é ataque às instituições de outro país. E isso estava na gênese da situação que levou à suspensão do Twitter. A negativa de cumprir tanto a lei, que obriga uma representação legal das plataformas no Brasil, quanto decisões judiciais, que exigiram a retirada de conteúdo relacionado ao golpismo e ao ódio às instituições, tá? Musk despiu-se da fantasia de arauto da democracia. Antes, ele ainda se vendia como defensor da liberdade. Na verdade, da sua liberdade de decidir que leis e países quer obedecer, pois pergunte a Xi Jinping o que aconteceria com a Tesla na China se Musk tratasse o país como trata o Brasil. Rapidinho ele saia de lá, né? Mas muito rápido, né? Agora, além da desobediência, resolveu partir para a ação direta. E, na verdade, o Elon Musk ele não é limado daqui mais rápido, né? Porque existe a direita brasileira para apoiar ele. 300 picaretas, né? Como dizia lá o Lula, né? 300 picaretas com anel de doutor apoiando o Elon Musk, né?
Porque na China não tem neoliberal, não tem double doodle, né? Na China não tem double doodle. Vou brincar assim lá, ele vaza de lá rapidinho. Dos Estados Unidos também não tem double doodle, né? Os double doodles são baba-ovos dos Estados Unidos. Então, eles expulsaram o TikTok de lá, né? Falaram, se não jogar o nosso jogo aqui, tá, vocês vão embora, certo? Então, enfim, ele está deitando e rolando aqui por isso, porque tem, né, aqui tem ainda gente séria, tem o Lula, tem o Alexandre de Moraes, tem o STF, mas tem Bolsonaro, tem Paulo Guedes, tem, enfim, né, tem essa gente que acha bonitinho, né, enfim, golpismos, Estado mínimo, né, Brasil mínimo e etc e tal, tá? Então, enfim, gente que comemora o hackeamento da Dilma, também tem isso, né? Essa gente adora comemorar né, qualquer tipo de ação dos Estados Unidos, eles se molham todos, né? Enfim, tá? Então, pessoal, agora vamos fazer o seguinte aqui, vamos falar E parêntese aqui, né? Faço mais um parêntese aqui, eu não estaria citando essa gente nojenta se não tivesse enchendo meu saco na minha vida privada aqui, repito, isso é proibido pela Constituição. Não estaria citando o nome dessa gente. Se parar de me perturbar, em 2 dias eu não sei nem mais quem é, tá? Enfim, então vamos falar agora rapidamente, vamos finalizar aqui o vídeo com uma sequenciazinha para vocês entenderem o porquê dessa ideia do espelho, né? O que o Elon Musk é o espelho da direita brasileira. Porque o Elon Musk, quando você tem uma empresa, né? Quando você tem uma empresa grande e tudo mais, e seja ela de que tamanho for, seja ela de que nacionalidade for, seja ela de que, enfim, de que contexto for, você tem que jogar o jogo do mercado e também o jogo da legislação, né? Tem que haver ali um respeito a essas duas lógicas, você vai inovando, vai criando, etc e tal, mas vai também fazendo isso em diálogo com a legislação de cada país, e cada país tem a sua, né? A questão é que o Elon Musk, ele é uma figurinha meio bizarra, é uma figurinha meio distópica aí, né? Ele é um dos primeiros aí dessa leva que a gente está vendo aí de multibilionários a começar a brincar de dono do mundo, né, com camisinha escrito Ocupe Marte, né, quer dizer, né, ele tá achando ali que ele é já uma espécie de deus, né, pós-humano e essas bostas que a gente vê aí. Então, quer dizer, esse tipo de figura não tem vínculo nenhum com local nenhum, o negócio dele é grana e só, né? E isso lembra muito os processos de desidentificação da direita brasileira aqui no Brasil, né? Então, deixo aqui uma sequência, tá, para explicar bem isso aí, quer dizer, mais uma vez aqui, né, a questão do mazombismo, tá, que o Darcy Ribeiro trabalha bem aqui, que o Anísio Teixeira também discute essa questão, né? E depois o complexo de vira-lata do Nelson Rodrigues, que eu estou aqui, né, deslocando, complexo de Poodle, complexo de Double Doodle e etc e tal, tá? Enfim, esse tipo de postura é a postura que interessa aos Elon Musk da vida. Eles chegam nos países aqui que não são ali do núcleo do poder mundial e deitam e enrolam, porque olha e fala, tem Double Doodle ali, ó, vamos lá, né, vamos lá, tá? A reflexividade negativa, né, da direita brasileira está aí, né, está bem descrita aqui, quando o Anthony Giddens diz aqui na página, cadê aqui na página 45, ele fala o seguinte aqui, ó: a reflexividade da vida social moderna consiste no fato de que as práticas sociais são constantemente examinadas e reformadas à luz de informação renovada sobre essas próprias práticas, alterando assim constitutivamente o seu caráter. A questão é que a direita brasileira, ela joga para fazer essa lógica aqui de renovação e de reforma com vistas, ou melhor, né, baseada na sua desidentificação radical com o país e baseada também na sua, no seu caráter absolutamente individualista no mundo atual, que é uma espécie de disfarce, né, dessa desidentificação, porque depois que acabou o Muro de Berlim, né, depois que acabou, aliás, a Guerra Fria, caiu o Muro de Berlim e tudo mais, perestroika, fim da União Soviética, etc e tal, vendeu-se a ideia de que o capitalismo venceu, é só isso que existe, indivíduo, negócio de comunismo comum, grupo, esse troço aí acabou, né? E o que existe agora é isso. Então, isso veio como uma luva para a mão vazia da direita brasileira, né? Ela olhou para isso e falou, ó, que legal, né? Eu posso isso muitas vezes de maneira irrefletida, na maioria das vezes, né? Mas ó, olha como é que fica bonitinho disfarçar, né, a minha desidentificação radical com essa porra do Brasil, né?
brincando dizendo que eu sou individualista, ou que eu sou, entendeu, capitalista, que o importante é a grana, o importante é o eu, ou que eu sou, quando são, né, um pouquinho mais, enfim, né, empedernidos, eles dizem que são globalizados e etc e tal, tá? E aí por isso que o Elon Musk é o super-homem dessa gente, né? E não o Brasil, ninguém brasileiro, né? Bom, isso aí então, essa reflexividade negativa dessa direita atual, que é um disfarce da desidentificação, ela é também uma razão cínica por conta disso, né? Especialmente em relação ao que isso representa de conexão com o Brasil, com o projeto brasileiro, etc e tal, tá? E tudo isso também tem a faceta do neoliberalismo, né? Tá aqui o livro do Chomsky, tá? O lucro às pessoas, neoliberalismo e ordem global, e o livro do Gilberto Felisberto Vasconcelos, Brasil no Prego, tá? Então, quer dizer, são disfarces perfeitos, né? É uma coisa assim, que é um cenário muito curioso que a gente tem no Brasil, né? Que essas figuras que estão surgindo desde o início da década de 90, que são as figuras da globalização, do neoliberalismo, enfim, né? E tudo que está conectado com isso, do individualismo, etc. e tal, tem servido de maneira muito útil, né, para disfarçar a desidentificação que a direita brasileira tem com o próprio país, né? Esses bolsomínios que estão surgindo aí nas últimas décadas, na última década, né, é gente que não entendeu bem ainda isso aí. E aí por isso que eles ficam tentando se disfarçar de coisas que a direita tradicional, a direita, né, mais, enfim, né, que já está aí nesse jogo há muito mais tempo, já sacou que isso aí é balela, isso aí não tem muita valia, né? Então estão disfarçadinhos de patriota, etc e tal, quer dizer, mas no fundo esse é o disfarce do Bolsonaro. Isso não, e esse comentário que eu estou fazendo aqui não significa que isso chegue em muita gente aí como reflexão, mas o fato é que eu estou ponderando esse detalhe porque o patriotismo de uma figura como Bolsonaro é mais fácil de mascarar do que a globalização. Esse é o ponto, né? Não é que isso chegue de maneira muito evidente para muita gente, né, talvez nunca enxergue isso, mas é muito mais fácil desmascarar o patriotismo do Bolsonaro do que o viés globalizante de um Dória da vida, ou de um, entende? Que o Dória acha que, né, chama os Estados Unidos de América, né? Mas enfim, mas ele tem ali uma perspectiva mais sutil que é mais difícil de perceber, porque ele está bem disfarçadinho de globalizado, dentre outros aí, né? Então, quer dizer, o ponto é esse aí, tá? E aí mais essa dica também aqui do Darcy Ribeiro, que ele também fala dessa questão aí da visão tosca que a direita brasileira tem em relação ao Estado, tá? E, por último, para fazer referência aqui, mais uma vez, a esse disfarce globalizado, que é talvez aí o mais difícil de perceber, né? A modernidade líquida do Bauman, quer dizer, depois do Estado-nação, né? É assim que pensa a direita brasileira, né? É exatamente assim que pensa a direita brasileira. E no mesmo barco do Peter Sloterdijk, tá? Que aí ele fala das hordas, e estamos vivendo aí a lógica das hordas bolsonaristas, né? Que estão aí o tempo todo jogando contra o Brasil, cuspindo no próprio Brasil, etc e tal, disfarçadinhos, né? Estão cuspindo no Brasil disfarçado de, sei lá, entendeu? Disfarçado de perfume, né? Então é um pouco isso aí. Beleza, pessoal? Então é isso. Então o Elon Musk é de fato aí um belo espelho para, enfim, a desidentificação, né, para a direita brasileira, naquilo que ela tem de desidentificação com o Brasil, tá? E essa figura, né, distópica já está descrita pelo cinema há bastante tempo, pela literatura também, né? São esses bilionários que estão começando a ficar tão ricos e tão ricos que eles já estão começando a achar que são donos do mundo, são Deus, são pós-humanos, etc e tal, tá? É preciso combater isso, continuar refletindo, e eu estou fazendo isso aqui, no momento da minha vida que eu estou aturando um tipo que não chega nem na unha do pé de dinheiro do Elon Musk, mas do ponto de vista da megalomania é a mesma bosta, entendeu? Beleza, pessoal? Então é isso, a gente vai se falando aí, tá? Enquanto esse animal de merda e a gente nojenta dele não destruírem tudo aqui, eu vou fazendo os vídeos do YouTube, tá bom? Grande abraço aí, tamo junto. Fui.